Meus amigos, começando mais um vídeo aqui com vocês, um cenário um pouco diferente do habitual, um lugar que eu gosto de vir aos meus finais de semana e nos meus momentos de lazer para dar uma relaxada, ficar no tédio, pensar um pouco, ler meus livros, correr, já vim muito treinar aqui também, quando eu estava correndo pro período de treinos para completar minha primeira meia maratona. Mas o assunto do vídeo hoje não é esse. O assunto do vídeo hoje é exatamente outro que eu quero tratar. E nesse cenário aqui, você pode ver muitas extravagâncias, muitas luxúrias, porque aqui você vê Ferrari, você vê Porsche, você vê o que você quiser ver. Mas esse não é o caso do vídeo, é só para falar do contraste que o pessoal da minha geração, de outras gerações também, está enfrentando no mercado de trabalho aí, e falar de um assunto que não tem aqui, mas no Brasil é algo muito polêmico, que é a diferença entre CLT e PJ. Se é melhor você ser um carteira assinada ou se é melhor você empreender, abrir o seu próprio negócio. E eu já adianto para vocês, não existe resposta correta. Por que não existe resposta correta, Matheus? Porque tudo depende de como você está posicionado. Vamos começar aqui com exemplos. Eu, por exemplo, aqui em Dubai, eu sou contratado por uma empresa via contrato. Então, eu não sou carteira assinada como a gente conhece no Brasil, que tem a consolidação das leis trabalhistas. Isso quer dizer o quê? Que eu, Matheus, não tenho os benefícios de um CLT, como 13º, vale transporte, vale alimentação, seguro, alguns benefícios aqui eu tenho, mas o que eu quero falar é o que? O salário que eu recebo aqui é o que entra na minha conta. Esse é um benefício que eu ganho aqui também, por isso. Aqui eu não pago imposto sobre a minha renda. Então tudo que entra direto na minha conta fica para mim. Eu não tenho nenhum desconto na minha folha de pagamento, eu não tenho nenhum tipo desse malefício da máquina pública. Por outros lados, a gente tem outros tipos de taxas aqui a serem consideradas também. Fazendo só essa analogia para trazer primeiro o ponto de vista do CLT, porque muita gente vem demonizando o CLT na internet, falando que CLT acaba com a liberdade, acaba com a saúde, qualidade de vida, mas eu não acho. Se você é CLT no subemprego, depende de transporte público e ainda por cima não tem condições de ter liberdade, de trabalhar nas suas coisas, ter momentos de lazer, ter uma boa qualidade de vida, aí eu acho que você está no pior cenário, cara. Você vai ter que dar um jeito de dar a volta por cima aí, trabalhar para aumentar sua renda, mudar de posição, mudar de conhecimento, enfim, talvez mudar de área, estudar mais, dar um jeito de aumentar o seu preço diante do mercado, oferecer serviço, sair dessa situação. Porque existem boas condições na CLT. Se você for um executivo que ganha um salário fixo aí de 50 mil e mais distribuição de lucro da empresa no fim do ano, algo do tipo, vai ser ruim ser CLT com todos os benefícios? E eu não acho ruim. Eu não acho ruim ser CLT dessa maneira. Claro que cada posição vai oferecer uma posição. A gente tem também o modelo dos concursos públicos no Brasil, que muitas vezes são muito bons pela estabilidade que eles oferecem. Eles têm esse tipo de projeção para a sua vida, você não vai ficar preocupado com os altos e baixos do empreendedorismo, você não vai ficar preocupado com os altos e baixos do mercado. A máquina pública vai te sustentar aí enquanto eles estiverem gerando dívida. Esse é um ponto muito legal de se trazer. Porém, outro lado, contudo, todavia, entretanto, não existem só benefícios. Por quê? Porque o cara do concurso público, ele fica estagnado. A renda dele não vai aumentar, vai ser corrida pela inflação ao longo do tempo, ele não pode empreender, ele não consegue desenvolver altos padrões de vida financeiro, caso ele queira.
Então é algo também que não faz sentido. Vale a pena você repensar qual concurso você vai e se você tem perfil de concurso. Porque quando a gente faz analogia de CLT, empreendedor, estudante, professor, qualquer seja a área de atuação, a sua vocação, médico, a gente tem que analisar também perfis. Pessoas não estão dispostas a tomar os riscos, ou a pessoa tem perfil de saber lidar com a pressão, saber enfrentar, saber ficar mais tranquila talvez, depende muito da situação e depende muito de cada indivíduo, das vivências dela. Mas o que eu quero falar é o seguinte: parem de demonizar a CLT. Existem muitas pessoas que ganham salários muito bons com CLT, têm estabilidade, têm os benefícios e têm liberdade. Agora, se você não tem liberdade, se você não tem benefício, se você não tem um salário bom, uma qualidade de vida boa, meu irmão, você tem que demonizar a CLT mesmo. Agora, um outro movimento que tomou espaço aqui em Dubai, no mundo e no Brasil é o quê? Hey guys, I'm disturbing you or no? It's okay to be here recording? No, you're good. Okay. Sorry. No. It's okay, no problem. Yeah, sure. Try to get students to pay things as well. No problem. So, eu tava falando que o movimento do empreendedorismo e da prestação de serviço talvez seja a nova onda para a minha geração, para as gerações futuras e também para gerações anteriores que estão fazendo renda extra, prestando serviços de outra maneira, que seria no caso a PJ ou o MEI ou qualquer modelo aí de contrato. Por que que também é um modelo muito bom? Porque você pode ser um freelancer, você pode vender o seu serviço, a sua hora, vender algum produto que você desenvolveu. Esses negócios de renda extra eu vejo como o futuro para quem quer sair da posição atual que não está satisfeito com a renda atual, com o trabalho. Esses abrem portas até que você consiga se sustentar de outra maneira. Porque o empreendedorismo também, o empreendedorismo raiz, ele é muito estressante. O cara que lida com muitos funcionários, lida com muitas pessoas, folha de pagamento alta, que lida com os diversos problemas do empreendedorismo, a volatilidade, fornecedores, que lida com mudanças burocráticas e legislativas de um país, esse cara está o tempo todo ali tendo picos de tanto benefícios para a saúde mental dele, seja financeiros, quanto malefícios pelo estresse. É igual o funcionário que tem o burnout, ele também pode ser drasticamente prejudicado. Existem lados bons e lados ruins em cada campo. Tanto que essa galera de startup se deu muito bem ali dos anos 95, talvez até 2015, vamos falar dessa maneira, até antes da pandemia, por conseguir desenvolver empresas grandiosas e conseguirem dar o exit, que sair dessas empresas, vendê-las, né? Então muitas pessoas focaram nesse modelo. Atualmente, pelo que eu estudo, eu acho que é muito difícil você fazer um exit, a menos que você tenha muitos contatos, você já esteja imerso no mundo do Venture Capital, saiba empreender para você vender uma empresa, porque atualmente, com a taxa de juros que a gente tem, com a situação atual, um contexto pós-pandemia, países endividados, pessoas endividadas, menos tendenciosas, sem nenhum boom de commodities como no início dos anos 2000, sem nenhum mercado amplamente aquecido, eu acho que pessoas dificilmente vão estar investindo em escala em negócios novamente na situação que a gente se encontra hoje. Por quê? Porque o dinheiro está estagnado de certa forma, as pessoas estão gastando menos do que elas gastavam antes. Então, a gente tem essa questão. Então, se você quiser empreender, você vai ter que construir um negócio para você, tirar renda, tirar fluxo de caixa e não só vender e cortar todos os bois de uma vezada. Você vai ter que tirar o leite da vaca ali mensalmente. Esse é o ponto do empreendedorismo atual.
Mas se você está desenvolvendo um produto, está desenvolvendo algo que roda automático, que não te dá estresse, te traz uma renda, um retorno financeiro, e você gosta de estar ali trabalhando naquilo, é um melhor cenário, porque o empreendedorismo te dá muita liberdade. Você não ter horário de almoço, você não ter que corresponder a certas expectativas de pessoas, você tem que corresponder se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser ser ali o cara que vai estar na frente do negócio. Agora, se você quiser ser um cara mais tranquilo e não quiser faturar tanto, não quiser crescer tanto, que não é errado, as pessoas têm a impressão de que todo mundo deve crescer, inflar crescimento, vamos crescer, vamos faturar, vamos isso, vamos aquilo. E no fim do dia a gente sabe que um negócio, a importância dele é o lucro, é o que entra no seu bolso. Porque se eu trabalho pra caralho e faturo 10 milhões, mas eu tenho uma margem de 0,5%, eu vou estar lucrando 50 mil. Agora, se eu faturo 500 mil, mas com uma margem de 30%, eu estou faturando no fim do dia 150 mil. O que eu acho que faz muito mais sentido, porque um negócio que fatura menos com uma margem maior, ele geralmente, na maioria dos casos, tem uma tendência a ter menos dores de cabeça do que um negócio que dá mais dor de cabeça por faturar mais, ter mais funcionários, ter uma operação mais estruturada em termos de sofisticação, porque se você tiver uma operação enxuta, é muito mais fácil você lidar com todos os problemas. Muito mais fácil você lidar com você mesmo do que lidar com funcionários, ter que assinar carteira de outras pessoas, ter burocracias. Se o cara estiver passando mal, ele vai te prejudicar, infelizmente, é o mercado. Agora, se você tiver contratos freelancers, contratos que você paga a pessoa, te oferece um serviço, talvez sejam mais caros no curto prazo, na hora de pagar ali em advantage, como a gente fala aqui, pagar à vista, mas você não tem esses benefícios, aliás, esses contrapontos de ter que assinar a carteira do cara, de ter que ter um vínculo ali formal, de ter um custo para trazer esse cara para a sua empresa, de ter todo o suporte e ainda por cima, talvez o cara não queira de fato trabalhar ali para você, ele só está naquela situação porque ele precisa. Então é mais um fato para você pensar sobre. E a gente sabe o quê? Que no fim do dia, se o cara for um PJ, se ele for um empreendedor mal posicionado, ele vai estar na mesma situação de um CLT, porque ele vai estar escravo do negócio. Ao invés de você estar escravo de um patrão, você vai estar escravo do seu negócio. Tem pessoas que preferem, tem pessoas que não preferem, pela responsabilidade, pela dor de cabeça. Então, se um cara empreende sem pressa também, sem ter aquele compromisso, aquela cobrança de crescimento, ele consegue ter uma vida muito tranquila. Ele consegue vir para a praia, relaxar, dar uma corrida, se ele quiser sentar ali e ler um livro, como eu fiz hoje, quiser ter um carro de luxo e ele puder arcar com isso, seria maravilhoso. Afinal, no fim do dia, o que todo mundo quer é dormir tranquilo, ter dinheiro para pagar todas as contas, fazer extravagâncias também para alguns, não fazer extravagância para outros e ter uma vida tranquila. Aproveitar momentos com a família, aproveitar diversos momentos e ter todos esses benefícios. Então a ideia é essa que eu queria passar hoje. Fiquem um pouquinho com a vista da Kite Beach, um ambiente que eu particularmente considero um dos melhores lugares para se aproveitar Dubai. A vista pode ser maravilhosa ou ela pode ser sufocante para aqueles que não sabem aproveitar, mas para os que sabem é o melhor. Ali você tem o Burj Al Arab, o hotel 7 estrelas do mundo. Então, é isso que eu queria falar hoje, meus amigos.
Fiquem aí que eu ainda tenho um dia de trabalho pela frente e seguimos como sempre daquele jeito. Se inscreve aí no canal, vamos crescer mais, porque tem muito projeto bom saindo, muita coisa boa. E se você não sabe tudo que rolou comigo aqui, ficou por fora da história toda, vai aqui no card que eu vou deixar, assistir o vídeo de como era a minha rotina como CLT aqui em Dubai há um tempo atrás, ou então assiste esse outro card aqui para você ver também como é a pegada de empregado, né? Não vou falar CLT porque eu não sou considerado exatamente um CLT, porque a gente só tem a CLT que a gente conhece no Brasil, mas aqui no modelo eu não tenho contrato de freelancer ou contratos sem estabilidade, meu contrato é fixo. Então, seguimos. Fui.